Cara, eu nunca gravei um vídeo de Natal, mas eu também nunca tive um Natal em que eu tive que dar presente. Então, eu acho que isso aqui é digno de explicações. Então, basicamente, esse mês, em dezembro, minha família, não, para ser correto, alguns meses atrás, minha família decidiu que esse ano a gente ia fazer uma troca de presentes. Então, a gente combinou em cada um comprar 3 presentes, porque somos 4. Então, cada um vai dar 3 presentes, um pra cada um. Então, todo mundo vai receber 3 presentes no final. Mas, basicamente, a regra era que o presente tinha que ser de R$ 50. Mas, como vocês podem ver, não dá pra comprar muita coisa com R$ 50. Então, tudo que tá aqui acabou que foi bem mais caro do que deveria ter sido. Mas, tudo bem, porque eu não fui o único que fez isso. Meus outros familiares disseram que também foram mais caros. Então, esse ano eu vou estar mostrando alguns dos presentes que eu comprei. A maioria muito nerd. Por quê? Porque eu sou um nerd, infelizmente. Ou felizmente, não sei. O que você preferir. E é isso. Eu vou estar mostrando os presentes. Vou fazer uns boxes. Não vou mentir. Não vou. Não, olha aqui, não estou mentindo. Não estou mentindo. Alguns eu já abri. Os mais caros eu já abri. Só pra ver se tá tudo certo, sendo bem sincero. Porque, porra, me respeita, cara. É caro. Eu tinha que ver se o bagulho pelo menos veio com algum quebrado. Mas eu só dei uma olhada por cima, vou ser sincero, tá? Só uma olhada por cima, nada muito profundo. Mas, só pra não dizerem que eu menti, né? Alguns eu abri. Então é isso. Mas é isso. Então, bora pro unboxing, entre aspas. Eu não sei. Vamos lá, vamos começar. Vou começar pelos menores, eu acho. Esses dois, eles não estão abertos, como podem ver. Estão bem lacrados. Esses dois eu tenho quase certeza do que eu sei o que é. Vou usar meu canivete. É um canivete, não, é um estilete. Oxe, tô até falando o nome errado. Eu vou usar meu estilete, já que eu ainda não tenho uma faca de abrir coisas, que todo youtuber de unboxing geralmente tem, mas não tem problema. Esse aqui é bem legal, cara, vocês vão ver. Esse aqui é uma coisa que eu comprei pra minha cunhada. É bem legal. Olha, Pera aí, vou mostrar o principal primeiro, né? Aqui, ó. É esse aqui. Ah, que irado, mano. É bem legal. Basicamente, isso aqui é uma caixa de música de Harry Potter. Ela foi bem baratinha, foi em torno de R$ 60. O que já passa do... O que basicamente já passa do limite inicial de ser presentes de R$ 50. De até R$ 50, né? Mas tudo bem, é bem legal, eu gostei, por isso que eu comprei. E aí, ó, aí tem aqui escritinho, ó. Eu solenemente juro não fazer nada de bom. Que é do mapa do Maroto, obviamente. E aí aqui, ó. Irado, né? É uma caixinha de música de Harry Potter, cara. É muito irada. O design é bem legalzinho. Aí aqui, somente juro não fazer nada de bom. Você fecha ela. Harry Potter. Não foi cara e é bem legal, cara. É bem legal, não dá pra mentir que não é. E aí, ela também vinha com esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse aqui sem estourar, porque esse aqui vai ser presente, né? Então eu prefiro que seja bom estado na hora de entregar. Dá pra mostrar, Aqui, ó. Esse aqui, ó, é um pomo de ouro. É uma pulseira de pomo de ouro. É bem legal. Esses aqui são os dois iniciais. Eu comprei algo mais pra minha cunhada, pra complementar, porque depois eu gastei muito caro no do meu irmão e do da minha mãe. No do meu irmão eu gastei mais por causa do aniversário dele, que é em dezembro também. Aí eu falei, putz, vai ficar feio, né, cara, se eu der um negócio barato pra ele. Aí eu gastei um pouquinho mais. Mas é isso, esses são os dois primeiros. Depois, vamos ver o que eu abro aqui. Aqui. Vamos com essa aqui. Eu não sei qual dessas aqui. Tá. Essa aqui, eu também sei o que é. Mas, essa aqui ainda eu só abri pra ver o estado. Nem dei olhada nela. Isso mesmo.
Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Homem-Aranha, cara. Tipo, ele é um personagem que eu tenho uma grande obsessão por ele. Eu tenho capa do Homem-Aranha, eu tenho coberta do Homem-Aranha, eu tenho capa de celular do Homem-Aranha, capa de tela do Homem-Aranha, tudo do Homem-Aranha. Camisa do Homem-Aranha, tudo, basicamente tudo. Eu amo esse personagem de todo o meu coração. Acho até que tem um pouco de autismo aí, até porque eu falo, cara, não é possível que alguém é tão obcecado por um personagem assim. Mas eu sou um grande obcecado pelo Homem-Aranha. Aqui, ó, como vocês viram, ainda tá lacrado. Eu não cheguei a abrir ela, eu só abri o pacote pra ver se veio tudo certo, se tava com alguma amassada, né? Porque aí eu reclamo e falo, pô, cara, você me vendeu e tá todo amassado. E, cara, pra ser sincero, essa é o primeiro quadrinho que eu comprei. Nunca tinha comprado quadrinho antes na minha vida toda. Aí eu comecei a comprar esses presentes para meus familiares. Aí eu não vou mentir não, isso aqui não é pra ninguém, isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim. Eu não vou mentir, eu tava lá comprando os presentes dos meus familiares. E aí eu falei, porra, cara, tô gastando esse dinheirão aqui com os meus familiares e não vou comprar nada pra mim. Eu mereço. E aí eu sempre quis ter uns quadrinhos, né? E eu gosto muito do Homem-Aranha, então eu falei, pô, se eu for pra ter quadrinho de alguém, tem que ser do Homem-Aranha. E aí eu comprei esse aqui, foi o primeiro. Poder e Responsabilidade. Deixa eu já abrir. Será que eu tiro o pacote? Vou tirar, né? Eu vou ler depois. Tudo que eu compro eu vou ler, né? Já spoiler, vai ter uns quadrinhos a mais aqui e eu vou ler todos. Olha só. Pra quem não sabe, esse quadrinho, ele conta as primeiras edições do Homem-Aranha Ultimate. Não confundir com o novo Homem-Aranha Ultimate, que eu vou deixar na tela. Esse aqui é o Ultimate Homem-Aranha original, que basicamente é o Peter Parker nos anos 2000, porque quem sabe o personagem foi criado lá nos anos 60. Então, tipo, ele obviamente não foi adolescente nos anos 2000. Aí, o universo Ultimate era repaginar os heróis pros anos 2000. E aí durou um tempo, só que aí o universo Ultimate acabou. E aí, esse aqui é uma coletânea das primeiras edições dele. Vixe, tem um... Nossa, que é isso, cara? Tem um pontinho de tinta aqui. Ah não, isso é paia. Tudo bem. Ainda assim vem em um ótimo estado. A HQ. Muito linda. E aí, basicamente ela conta a versão repaginada do herói dos anos 2000. Que... Quem não sabe, o filme do... Esse aqui pegou algumas inspirações do filme do Tobey Maguire, não vou mentir não. O fato da aranha não ser radioativa e ser geneticamente modificada é uma dessas inspirações. Deixa eu ver se tem aqui. Tanto que nesse universo... Aqui, ó. Quem criou a aranha radioativa foi o Norman Osborn. E também tem umas loucuras, tipo o Tio Ben. Olha aqui, o Tio Ben, ele tem um coque samurai, cara. Ele tem cabelinho, ele tem um cabelo de cavalinho. É muito estranho. Eu não acho esse design um dos melhores pro Tio Ben. Esse cabelinho de hippie, eu não acho muito legal nele. Mas tudo bem. A HQ é muito boa. Pra quem quer começar a ler Homem-Aranha, comece por Homem-Aranha Ultimate. É o Ultimate original, não o novo. O novo, ele é tipo pra leitores que já conhecem o personagem muito bem. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o novo Ultimate Homem-Aranha é o Homem-Aranha adulto, com família, com esposa, casado com a Mary Jane e com 2 filhos que ganham os poderes de Homem-Aranha quando já é adulto e pai. Então ele só vai ganhar os poderes de Homem-Aranha lá com 30 e poucos anos. Então ele é um Homem-Aranha bem inexperiente, então mostrando por causa de um bando de acontecimentos. Se você quiser ler, se você quiser entender o que ocasionou ele a não se tornar Homem-Aranha com 15 anos e sim como um adulto velho, de 30 e poucos, 40 anos, vai ler. É melhor lá, eles explicam lá melhor do que eu falando aqui. Mas é isso. Ótima HQ, muito bonita. Eu não tenho nem lugar pra guardar, mas eu comprei porque eu queria e eu posso. É isso. Próximo. Deixa eu ir colocando as coisas que eu já abri juntinhas, né? Deixa eu colocar na cama. Aqui, ó. Também vem com esse aqui da loja, né? Que eu comprei. Ele vem com uma mensaginha bem legal. Nada demais. Mas é isso, só mostrando. Agora a gente vai pra... Vamos ver. Eita. Ai, carambolas. Pera aí, eu esqueci de mostrar os outros 2 presentes da minha cunhada. Eu só mostrei um, né, gente? Ficou feião. Esse aqui é outra coisa de Harry Potter, porque como vocês viram, né?
A minha cunhada gosta de Harry Potter. Então eu comprei algumas coisas de Harry Potter para ela. Que foi esse e a caixa e esse aqui. Deixa eu mostrar. Esse aqui, galera, é um gira-tempo de Harry Potter, que é o que a Hermione usa lá em Prisioneiro de Azkaban pra conseguir assistir todas as aulas e poder aprender mais. Muito nerd, né, mano? Usar essa porra pra aprender, cara. Podia usar pra tanta coisa. E é um objeto muito quebrado no universo de Harry Potter. Não faz nenhum sentido, né? A maioria dos acontecimentos de Harry Potter se leva em conta que existe a porra de um gira-tempo. Mas é isso. É basicamente um gira-tempo. Eu não vou abrir porque eu quero dar pra ela, né, gente? Então, tipo... E essa aqui não parece do tipo que dá pra abrir sem rasgar. Então, é bem simples. Vai ser só um colar que gira. É bem legal. Aí, ó. Vocês veem? Eu não vou abrir. Me perdoem, mas é presente. Eu quero que esteja aparecendo novo. E aí, agora falta o último presente da minha cunhada. Eita, rapaz, já tá enchendo de negócio. Pera aí. Nossa, cara, por um momento eu achei que eu tinha rasgado a camisa. Jesus, eu suei frio aqui, mano. Aqui, ó. Minha cunhada também gosta bastante de Star Wars. Então eu comprei essa camisa aqui pra ela. É uma piadinha, né? Que a força do café esteja com você. Não é nada demais. Mas eu queria dar algo que desse pra ela usar. Porque eu só dei coisa que é tipo decoração. E vocês vão perceber que a maioria das coisas que eu dei aqui são decoração, cara. E eu só fui perceber isso depois. Eu falei, cara, nem todo mundo é tão nerd quanto eu e só quer decoração. Às vezes a pessoa só quer algo que ela possa usar. Mas, infelizmente, sou eu que tô dando presente, então elas deram azar. E ainda tem mais 2 pessoas pra entregar presente pra elas, então eu espero que os outros estejam melhores. Isso, vamos lá. Vamos... Aqui, meu Deus. Esse quarto vai estar um chiqueiro depois. Tá, vamos pro próximo quadrinho. Surpresa, surpresa. De quem será que é o quadrinho? De quem? De quem? Eu não vou mostrar, mas vocês vão ver. É outro quadrinho do Homem-Aranha, gente. Sim, eu comprei no mesmo lugar, inclusive. Sim, eu já falei. Eu sou obcecado por esse personagem. Eu tenho uma obsessão muito grande. Aqui, ó. Peraí. Eu tenho essa capa do Homem-Aranha. Deixa eu... Aqui, ó. Meu celular que tá gravando, pra eu ver o que vocês estão vendo. Aqui, ó. Do Homem-Aranha. Peraí. Não acabou não. Eu não terminei de mostrar quanto fã eu sou. Capa de tela do Homem-Aranha. 2 capas de tela. Aqui, ó. Ah, mas esse aqui não precisa ver, não. É só um scriptzinho pra eu seguir. Tela do Homem-Aranha, só com a roupa simbionte. Então, aqui, ó. Dá pra mostrar mais uma coisa. Aqui, ó. Coberta do Homem-Aranha. Então, sim, eu tenho um problema. Sou muito fã desse cara. Esse cara é o meu herói favorito do mundo inteiro. Amo ele de todo o coração. Então sou bem exigente com tudo que envolve ele. Basicamente, isso aqui é Homem-Aranha da capa vermelha. Então, ela é assim, galera. Ela recolhe várias histórias icônicas do Homem-Aranha. A primeira delas, obviamente, sendo a origem dele. Olha que irado. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a primeira HQ que saiu do Homem-Aranha, Amazing Fantasy número 15. Não sei porque aqui tá 12, mas é Amazing Fantasy número 15. Aqui, ó. Dá pra ver. Amazing Fantasy número 15. É a capa dela. Com a primeira aparição do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não foi aparecer a primeira na HQ dele, solo. Foi em Amazing Fantasy número 15 que conta a origem dele. Pra quem não sabe, é bem interessante, eu vou até falar. Tem uma grande diferença. Não é exatamente uma grande diferença, mas é uma coisa que me incomoda nos filmes atuais. Que é, eu adoro a frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que ela não é exatamente assim nos quadrinhos. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu acho pra vocês. Aqui vai estar errado, tá? Eu li essa edição, ela é da Panini e tá errado. Mas eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, a frase é... Aqui no quadrinho tá como... arrasado, Peter desaparece na escuridão em silêncio, finalmente ciente de que neste mundo grandes poderes também
grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Que é basicamente a frase de Tio Ben, certo? Certo. A frase não está errada, mas ela está no caminho errado. A frase original, gente, é muito nerd. Eu sou muito nerd de Homem-Aranha, me perdoa. A frase original em inglês é "With great powers there must also come great responsibility", que significa, com grandes poderes também deve vir uma grande responsabilidade. Que basicamente significa que, tipo, você é uma coisa autoimposta, você deve impor essa responsabilidade em si mesmo. A frase do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, dá a entender que a responsabilidade vem automaticamente, o que não é verdade, tanto que existem super vilões. Se existe a responsabilidade, se a responsabilidade viesse automaticamente, não existiriam eles, porque eles têm a responsabilidade de usar esse poder do jeito certo, e não sendo o que acontece. Por isso que eu gosto mais dessa frase original em inglês, porque ela diz que, tipo, você deve ter o conhecimento de que esses poderes devem ser uma grande responsabilidade. Você tem que tratar eles como tal. É uma coisa autoimposta, que é o que o Homem-Aranha é. O Homem-Aranha é um personagem que nasce do luto, da responsabilidade, da falta da responsabilidade que ele teve, e isso causou a morte do Tio Ben. E por isso ele é tão obcecado em fazer o certo. Porque ele sente que, tipo, se ele não fazer o certo, pessoas vão morrer, igual o Tio Ben morreu. E é isso, cara. É uma história... É uma origem perfeita. Tanto que a minha maior tristeza é que no MCU eles pularam a origem. Tipo, pra mim não tem problema pular, porque todo mundo já sabe a origem do Homem-Aranha. O problema é que eles ignoram a existência do Tio Ben. Pelo menos eles até dão uma consertada isso em No Way Home, onde a Tia May morre e fala a frase. Mas eu ainda assim... sinto falta do Tio Ben, cara. Tipo, porra, a motivação desse moleque ser Homem-Aranha é a porra desse velho. É a porra desse velho. Mas me desculpa. Acabei me perdendo aqui. Aí é basicamente isso, é uma HQ que conta várias histórias do Homem-Aranha, emblemáticas. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, inclusive é bem interessante. Essa aqui é o aniversário do Peter Parker. É uma história bem interessante, que conta o aniversário do Peter Parker. E aí ele é jogado por vários momentos da vida dele. A primeira vez que ele lutou com o Sexteto Sinistro. A primeira vez que... O dia que ele foi picado pela aranha. Ele até cogita aqui, ó. Ele cogita impedir a si mesmo de ser picado pela aranha. Pera aí. Vai achar. Eu vou achar. Caralho, viado. Cadê? Aqui, ó. Ele aqui, ó, ele tá preparado pra disparar a teia na aranha pra impedir ela de morder ele e ele nunca virar Homem-Aranha. Só que ele sabe que se ele fizer isso, todo o bem que ele fez vai ser apagado. Todas as vidas que ele salvou vão morrer. Então ele escolhe não desfazer isso. É uma história muito boa, inclusive. Eita, cara, tá caindo suor, que merda. Não suja minha HQ não, cara. Tá, aí a história ela conclui de uma forma linda. Que ele tava ajudando o Doutor Estranho, né? Aí o Doutor Estranho dá um presente pro Peter, porque é o aniversário dele, afinal de contas. Canonicamente é o aniversário dele nessa história. Aí... deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele dá um presente. E esse presente é o Tio Ben. É 5 minutos pra ele conversar com o Tio Ben de novo. O Tio Ben que tá morto, gente. Ele não voltou à vida. Ele só deu 5 minutos pro Peter conversar com o Tio Ben. Eu não lembro muito bem se é do além ou se ele... Se eu não me engano, ele traz o Tio Ben antes da morte do Tio Ben pra ele conversar com o Peter por 5 minutos e depois ele volta e morre, basicamente. Mas é isso, aí o Peter tem uma conversa com o Tio Ben muito legal, cara. Então, tipo, é um presente que o Peter merece, cara. Só quem conhece sabe o quanto o Homem-Aranha sofre, cara. Esse cara aqui, ele merece ser feliz. Ele merece. Esse cara sofre. Mas é isso, perdi muito tempo falando aqui do Homem-Aranha, me perdoe. Desculpa, me empolguei, gente, me empolguei. Mas é isso, a história várias histórias bem icônicas do Homem-Aranha. Ótima compra, adorei. É isso. Vamos ver o que vai ser a próxima coisa. Esse aqui é um dos presentes que eu dei pro meu irmão. Um dos presentes que eu vou dar, né, no caso, porque ainda falta embrulhar eles todos. E basicamente, meu irmão, ele é muito fã de Berserker. Cara, eu não vou mentir, eu conheço Berserker.
Só que tudo que eu sei de Berserker é o Eclipse, cara. Eu sei um pouco depois do Eclipse, mas nada demais. Então, eu comprei pra ele isso aqui. É uma estátua da mão de Deus. Muito irada, né? Gente, lembrando que no início o negócio era pra ser de 50 reais. Então, no início os presentes estavam mais furreca, cara. Mas depois acabaram melhorando, né? Aí eu comprei essa aqui, ó. Ai, que irada, que irada. Nada, né? Mas não é tudo, não é tudo. Porque ela também vem com Berrelite. O ovo do rei, pra quem conhece, né? Que é o que faz acontecer o eclipse e o Griffith se tornar Infento. E aí é bem legal que... Aqui, ó. Dá pra você... Cuidado pra não quebrar, né, gente? Vamos ter cuidado sempre. Ai, meu Deus, cuidado. Aqui. Dá pra você colocar o Berrelite aqui. E aí ele fica assim, cara. Mó irado, né? Mó irado. Mó irado. Aí ele fica assim, basicamente. Com a estátua segurando o Berrelite. É bem irado, cara. Mas, como eu disse, eu percebi que depois eu só tava comprando coisa pra decoração. É porque, cara, eu sou um youtuber de unboxing de coisa, de decoração, né, de setup. Então, porra, é foda, é as coisas que eu gosto. Então eu acabei comprando sem querer. É só isso pra eles, né, mas tudo bem. Mas bem legal, né, bem legal. Não tem nada pra falar, é uma mão irada, uma mão demoníaca e um Berrelite. E vai ficar legal, cara. Pra deixar guardado, vai ser irado. Próxima coisa. E aí, galera, interrompendo o vídeo aqui pra avisar que eu vou ter que... Ficou faltando essas duas HQs que eu pedi. E pro vídeo não ficar incompleto, eu decidi gravar posteriormente. E depois eu coloco tudo junto na edição. Eu vou colocar separadamente as duas aberturas dos quadrinhos que faltam pra ficar... diversificado, abre algum presente, abre um quadrinho. Abre um presente e um quadrinho. Porque eu comprei muitos quadrinhos, né? Então, pra ficar mais legal o unboxing. Vamos começar com esse aqui. Ele chegou primeiro. Esse aqui, no caso, vai ser outra HQ, né? Como eu já disse. Só que, no caso, essa aqui é... Bem, você já deve imaginar de que personagem isso aqui é, né? É outra HQ do Homem-Aranha. Só que essa é uma HQ muito especial do Homem-Aranha. Nossa, olha, rapaz, não tem um dano sequer. Rapaz! Mano, se tem um dano eu não tô vendo. Porque, pra quem não sabe, todas essas HQs da Salvat que eu tô comprando são HQs usadas. Até porque a Salvat não está mais fazendo essa coleção. Então, elas não reimprimiu essas HQs. São edições velhas conservadas que eu tô tentando comprar. Então... Peraí. Cara, eu queria tirar de um jeito que eu pudesse guardar também. Então, todas elas são, teoricamente, compradas acho que foi 2014 que parou de ser produzido, mas eu não tenho certeza. Então, não confie na minha fake news. Aí, então, tipo, todas essas HQ, como eu disse, são conservadas. Ou compradas e nunca usadas, eu não sei exatamente. Mas essa parece estar num estado muito bom, cara. Pra quem não sabe, essa história é uma história muito famosa do Homem-Aranha. Ah, não, gente, ela é usada assim, aqui, ó, dá pra ver. Não sei se vai dar pra ver certinho aqui, ó. Tá com umas manchas de sujeira, então com certeza foi usada. Mas ainda assim é só nas partes de cima das páginas. Geralmente as páginas dessas HQs geralmente estão sujas por causa que fica em exposição, né? Olha. Rapaz, olha só. Homem-Aranha Azul. Pra quem não sabe, essa HQ, ela conta a história do Peter e da Gwen Stacy, cara. Pra quem não sabe, por mais que eu ache estranho você não saber, a Gwen Stacy foi o primeiro grande amor da vida de Peter Parker. Aí ela morre nas mãos do Duende Verde. Tecnicamente o Peter meio que mata ela sem querer. O Duende Verde joga ela de cima da ponte. E aí o Peter, tentando salvar, lança a teia. E aí ela acaba morrendo com o ricochete, né? Porque na vida real, se você é puxado por uma corda enquanto você cai em alta velocidade, sua coluna quebra, né? Porque né, é meio óbvio.
E é isso que acontece, aí a Gwen Stacy acaba morrendo. Então essa HQ, essa história, Homem-Aranha Azul, ela é basicamente contando como o Peter e a Gwen Stacy se apaixonaram. É basicamente a história inteira, o Peter contando isso e relembrando, e tipo, por vários momentos relembrando de como foi que eles conheceram, quanto tempo eles perderam. Porque, tipo, no começo, a Gwen Stacy meio que já sentiu atração... Aqui, olha, essa arte é muito bonita. O Peter aqui como Homem-Aranha, né? E, peraí, deixa eu dar uma iluminada aqui pra vocês. Isso aqui, isso. Aqui, ó, o Peter como Homem-Aranha em cima, e aí ele deixa uma rosa no lugar onde ela morreu, que foi na ponte de Nova York, né? Olha, cara, essa arte é muito bonita. Então, basicamente, a história toda é essa, cara. Tipo, o Peter relembrando, sentindo falta, né? Tem até os momentos icônicos, que é essa, que é quando o Peter conhece a Mary Jane. Pra quem não sabe, eu tenho quase certeza que Homem-Aranha Azul se passa em outro universo, um universo paralelo muito similar ao principal, porque, tipo, essa não é a roupa que a Mary Jane usa quando ela conhece o Peter pela primeira vez. A frase é a mesma, tipo, aceita, Tigrão, você tirou a sorte grande. A frase é a mesma, só que não é a mesma roupa e também não tá no mesmo enquadramento. Então eu deduzo que essa história é quase 100% que é um universo alternativo, por mais que seja uma história digna de universo principal. Se você quiser considerar, pode considerar o universo principal também. Eu acho que, tipo, o sentimento do Peter desse universo e do Peter principal é o mesmo, tá ligado? E aí é basicamente a história de mostrando os tempos de faculdade do Peter com a Mary Jane, com a Gwen. Mostrando a Gwen e a Mary Jane lutando pelo Peter e tal. E ele sentindo muito por não ter aproveitado mais o tempo que ele passou com a Gwen. É uma história muito boa, cara. É uma história muito bonita do Homem-Aranha. Tem um momento muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui esse momento. Tem um momento muito legal que é basicamente o Peter, ele tá gravando um áudio, né? Ele tá gravando uma mensagem. Aqui. Ele tá gravando uma mensagem pra Gwen. Tipo, ela tá morta, então ela não vai ouvir. Mas ele tá gravando como se fosse falando com ela. E aí a Mary Jane, ele já tá casado com a Mary Jane, né? Porque essa história, se eu não me engano, ela foi lançada antes de One More Day. Que pra quem não sabe, apagou o relacionamento do Homem-Aranha com ele fazendo um pacto. É uma história ruim, One More Day. E aí, eu acho que foi lançado antes de One More Day, não tenho certeza. Mas aí eles estavam casados na época, o Peter e a Mary Jane. E aí a Mary Jane pega o Peter fazendo essa gravação. E ela fala pro Peter, tipo, pô, você entenderia ela ficar brava, porque é tipo o cara falando que a vida dele seria diferente se ela não tivesse morrido, que ele queria que ela estivesse aqui. E tipo, vamos ser sérios, se a Gwen estivesse aqui, se a Gwen não tivesse morrido, provavelmente ela ainda estaria com o Peter. Então o Peter nunca teria casado com a Mary Jane. Isso é até mostrado em Dinastia M, que a Feiticeira Escarlate altera a realidade pra conceder os desejos dos heróis. E aí nessa realidade o Peter não é casado com a Mary Jane, ele é casado com a Gwen Stacy, ele tem um filho com ela nunca morreu. E o Tio Ben também tá vivo. Então, tipo, mostra que, tipo, porra, o Peter, ele realmente, às vezes, eu acho que, tipo, não entenda errado. Eu acho que ele realmente ama a Mary Jane de todo o coração, só que, tipo, a Gwen foi o primeiro grande amor dele que ele perdeu por causa que ela morreu, cara. Então ele nunca vai saber como seria a vida dela se ela tivesse continuado viva. Tipo, ele nunca vai saber se ele teria terminado com ela ou com a Mary Jane, porque ela morreu. Então ele só pode imaginar. Então eu acho que na mente dele, ele acha que o que ele mais quer é a Gwen, só que eu acho que o grande amor dele é a Mary Jane de verdade, tá? E aí tem esse momento muito legal que a Mary Jane, ela... Por mais que ela veja que o Peter tá fazendo isso, gravando esse áudio, ela entende que, porra, o cara perdeu o amor da vida dele. Faz sentido ele tá triste assim, cara. Faz sentido. Faz sentido ele tá gravando essa fita pra pessoa que ele amou. Aí ela fala, me faz um favor, Peter. Diz um olá por mim. E avisa a Gwen que eu também sinto falta dela. É um momento muito bonito, tá? Porque a Mary Jane é uma parceiraça, mano. E é isso. É uma história muito boa do Homem-Aranha, cara. Digna... É uma história sobre a tristeza, basicamente, do Peter. Pela morte da Gwen. Por ela ter morrido.
tipo, por mais que ele tenha seguido em frente e esteja com a Mary Jane, ainda tem o sofrimento de ter perdido a mulher que ele amava, tá ligado? Aí a história termina basicamente com essa capa aqui dele parando a fita de gravação que ele tava gravando pra ela e olhando a foto que eles tiraram juntos. É uma história muito boa. Recomendo que vocês leiam. Homem-Aranha Azul. É isso. Bela história. O próximo vai ser esse aqui. Que basicamente é a única coisa que eu comprei pro meu irmão que dá pra ele usar no dia a dia dele. Ai, é foda, gente. Ser nerd é foda, porque você fica empolgado com umas coisas e aí você vai comprando um monte de figurinha. De coisa pra você deixar no cenário, pra deixar irado, pra ficar legal. E aí você acaba esquecendo que essas coisas não têm utilidade, além de serem bonitas. Mas então, essa aqui, deixa eu abrir. Eu sei o que é, gente. Tudo que eu tô abrindo eu já sei meio que de antemão. Mas eu sou eu que compro, né? Então não tem como eu não saber. Tá. Mas vocês podem achar que isso aqui é um copo... Aqueles copos de bebida lá. Mas não é tão simples. Porque ele é um copo de One Piece. Gente, pra quem não sabe, eu sou muito fã de One Piece. Adoro One Piece. Todo mundo que fala mal de One Piece é um criminoso, porque One Piece é maravilhoso. E é um copo de One Piece, muito irado. Luffy Gear 4, Luffy aqui fazendo pose irada. O Jolly Roger do Zoro. Jolly Roger do bando Chapéu de Palha, claro. Luffy, primeiro cartaz do Luffy. Portugas de Ace, o Gold. Pena que morreu, né? Luffyzinho, Nami adulta. O chapéu do Sabo, Luffy e Ace. E é isso. Também tem isso aqui, ó. Olha que irado, olha que irado. Aí, não sei se vocês vão conseguir ver direito. Ai, que merda. É o Jolly Roger do Luffy, basicamente. Do bando Chapéu de Palha. É bem legal, né? Você pode colocar aqui, ó. Tome o Jolly Roger. E, cara, foi uns 60 contos isso aqui. E foi bom, cara. Pô, parece muito bom. Não vou mentir, não. É bem irado. Eu teria pra mim. Só rezo que não seja com material tóxico, né? Sei lá. Essa aqui... Me perdoa, mas eu vou ter que pegar outra história pra complementar essa aqui. Essa aqui. Pronto. Eu peguei a história que vai complementar essa que eu vou abrir. Vamos lá. Essa história aqui, ela me marcou muito quando eu era criança. Quando eu soube do que aconteceu, no caso. É difícil explicar, mas vocês vão entender quando eu ver a história. Como vocês sabem, eu sou um... Provavelmente, eu sou um grande fã do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, pra vocês terem ideia, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, foi Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, aquele com o Bully Maguire. Então sim, eu sou um grande fã desse personagem. Eu idolatro ele bastante. Então, aqui. Essa HQ mexeu muito comigo quando eu era criança. Essa mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas se chama A Morte do Homem-Aranha. Aí você fala, oxe, o Homem-Aranha morreu? Tecnicamente sim, tecnicamente não. Primeiro eu vou explicar por que tecnicamente sim e por que tecnicamente não. Essa história, ela é do Homem-Aranha Ultimate. Por isso, eu peguei essa HQ aqui. Essa HQ aqui, vocês já tinham visto eu abrindo ela, foi a primeira que eu comprei. Ela se chama Poder e Responsabilidade. Ela conta, se não me engano, as primeiras 7 ou 8 edições do Homem-Aranha Ultimate. Que é um universo, como eu expliquei, o universo dos anos 2000 do Homem-Aranha. Repaginando o Homem-Aranha para os anos 2000. Então, e esse Homem-Aranha continuou tendo as séries de HQ dele. Ele teve muitas HQs, ele teve mais de 200 quadrinhos. E ele continuou. Só que, eventualmente, o universo Ultimate começou a perder a popularidade.
como eu tava dizendo, eventualmente o universo Ultimate começou a perder popularidade. Então, como o universo Ultimate estava pra acabar, o cara que tava escrevendo Homem-Aranha, ele decidiu matar o Peter Parker. E aí ele fez essa história aqui, a morte do Homem-Aranha. Que inclusive é a minha capa de celular aqui, ó. Vocês estão vendo? É a mesma. Só que com um pouquinho mais de cor. Aí, nessa história, o Homem-Aranha, ele morre, como a história diz. E é essa história que causa o surgimento do Miles Morales. Porque foi por causa dessa história, tipo, o cara queria fazer o personagem Miles Morales, o cara que tava escrevendo a história do Ultimate Homem-Aranha. Então, ele foi lá e matou o Peter Parker. E, tipo, a Marvel deixou. Porque, tipo, o universo vai acabar, então pode fazer o que você quiser. Tanto que vocês terem ideia, o universo Ultimate, cara, matou muito personagem. Matou muito personagem. Matou o Demolidor, matou o Wolverine, matou o Ciclope. E esses personagens não voltaram, tá? O único que voltou foi o Homem-Aranha. Por quê? Porque ele é o mais popular, óbvio. Ele tem que voltar. E vocês se perguntam, como assim ele voltou? Sim, ele voltou. Mas deixa eu explicar parte por parte. Acontece essa história aqui. Essa história acontece, a morte do Homem-Aranha, né? E aí, depois da morte do Homem-Aranha, o Miles Morales, ele assume como o Homem-Aranha. Ele vira o Homem-Aranha principal do universo Ultimate. E aí, o Miles Morales assume como Homem-Aranha e tal, beleza. Só que, eventualmente, é revelado que o Peter Parker não morreu. Quer dizer, ele morreu. Só que ele voltou à vida porque, pra quem não leu o Poder e Responsabilidade, essa aqui, ó. No universo Ultimate, o Homem-Aranha, a aranha que mordeu ele foi geneticamente modificada, igual do filme Sam Raimi. Só que ela foi modificada pela fórmula Oz, que era o soro Oz. E esse soro deixa o Peter virtualmente meio que imortal. Tipo, ele morreu, só que o soro ressuscitou ele. Se eu não me engano, essa é a explicação que eles dão. E aí, o Peter voltou à vida. Só que como o Miles já era o Homem-Aranha no universo Ultimate, ele já tinha assumido o posto do Peter, o Peter deixou ele como Homem-Aranha do universo Ultimate. Só que, pra quem não sabe, o Miles, eventualmente, ele acabou indo pro universo principal da Marvel. Ele foi pro universo 616. E aí é mostrado que o Peter Parker do universo Ultimate voltou a ser Homem-Aranha. Então isso aqui eu tô falando pra vocês não ficarem tristes. Porque eu não vou mentir. Qualquer Homem-Aranha morrer, me deixa triste, cara. Por quê? Porque eu sou muito fã desse cara. Então qualquer versão do Homem-Aranha morrer, me deixa triste. Qualquer uma que seja Peter Parker. Sinceramente, eu não me importaria muito se o Miles morresse. Não me importaria nada se a Gwen-Aranha morresse. Pra quem me pergunta, eu odeio esse casal. Eu odeio Spider-Gwen e Miles Morales. Cara, é muito estranho. O primeiro grande amor de Peter Parker tá namorando o sucessor dele, cara. Isso não faz nenhum sentido, porque a Marvel fez esse casal horrível. Tá ligado? Tipo, mas é uma versão alternativa. Foda-se, ainda é estranho. Mas então, eu só tô explicando isso pra vocês falarem. Cara, essa história, ela tem uma morte bem épica, tipo, pique nível do Superman contra Apocalipse. O Homem-Aranha, se não me engano, nessa HQ, ele luta contra os Sexteto Sinistros. Ele toma um tiro ajudando os Supremos, que no caso são os Vingadores do universo Ultimate. Eles não se chamam Vingadores, se chamam Supremos. Ou Ultimators. E aí, ele luta com o Sexteto Sinistro inteiro, cara. E ele vence. E aí, ele toma um tiro pra proteger o Capitão América. Depois ele vai lá pra casa dele proteger a Tia May e luta com o Sexteto Sinistro inteiro. Caralho, viado. Caralho, que merda, mano. Olha isso. O cara me vendeu, nossa, toda fodida. Vagabundo. Nossa, cara, toda fodida. O cara amassou a história. Ô, fila da puta. Um dia eu ainda vou comprar essa história em melhor qualidade, cara. Nossa, fiquei muito bad agora, gente. Eu fiquei, tipo, muito triste. Nossa, cara, nossa, que tristeza. E aí o Peter acaba lutando com o Sexteto Sinistro inteiro na casa dele. Ele vence.
graças a Deus. Ele consegue salvar a Tia May, proteger a Tia May, proteger a Mary Jane, proteger a Gwen. Porque a Gwen tem uma história muito estranha no universo Ultimate, que ela morre, depois ela é revivida, e aí ela continua viva. Então, tipo, é um dos poucos universos onde ela continua viva. E aí, tá, beleza. O Peter luta com o sexteto e tal. E aí ele tá aqui, protegendo a Tia May e a Gwen. E aí ele tá machucado, tá muito machucado, porque ele tomou um tiro, né? Protegendo o Capitão América. E aí tal, ele luta brabo pra caramba. E aí, cara, ele acaba conseguindo vencer o Duende Verde. Cara, eu ainda tô muito bad pelo fato de ter página amassada, cara. O vagabundo me vendeu com página amassada, cara. Vontade de devolver. Tô pensando se eu vou devolver ou não. E aí, pá, tal... ele vence o Duende Verde, ele joga um caminhão inteiro em cima do Duende. E aí o caminhão explode na cara dele. Que era um caminhão de gasolina, alguma coisa assim. E aí o Peter morre. Só que ele morre feliz. Aqui, ó. É muito bonito, tá? Eu vou ler pra vocês. Calma, eu mandei bem. Aí a Tia May tá tipo, aguenta firme, a ambulância já vem aí. Aí o Peter não percebeu, tá tudo certo. Eu consegui. Aí o Peter fala, não deu pra salvar o tio Ben. Não importa. O que mais eu tenha feito. Mas eu te salvei. Deu certo. Ele morre feliz. Porque ele conseguiu salvar a Tia May. Ele morreu, mas conseguiu salvar a tia dele. E aí, cara, eu vou mostrar isso aqui, porque esse painel, eu amo muito esse painel, cara. Aqui. Peter, essa aqui pra mim essa é a última página de verdade, tá? Depois ele volta, e eu gosto disso, porque eu não gosto que o Homem-Aranha continue morto. É um herói que sofre demais pra continuar morto. E aí essa última página, cara, eu acho que é o meu painel favorito de todos os quadrinhos, mano. Que é basicamente o Peter morto, né, indo pro além, abraçando o tio Ben. E aí o tio Ben dizendo, você fez bem, garoto. Reconhecendo todo o sacrifício, todo o esforço que o Peter fez pra ser uma boa pessoa, pra salvar o dia. E isso é impagável, cara. Isso é lindo. Eu amo esse painel de todo o coração. E é isso, cara. Acho que esses eram os quadrinhos. Não vou mentir, tô meio triste. Claro, eu comprei de uma fonte não muito confiável. Os outros eu comprei de... Esses dois aqui, ó, são de fonte 100% confiável. É um cara que vende muitos quadrinhos e ele tem uma nota muito boa. Então eu sabia que iam vir bem. Mas esse aqui é porque, cara, eu queria muito a morte do Homem-Aranha. Eu queria muito esse quadrinho. Porque eu acho ele lindo, tá ligado? Só que olha isso, cara. Nossa, cara, vê todo amassado. Isso é muito triste, cara. O cara não conseguiu... Porra, mano, quadrinho não é um negócio tão difícil assim de você deixar... Não estragar as páginas, tá ligado? É só você deixar parado. É só não mexer. E aí o vagabundo ainda consegue amassar as páginas, mano. E ainda... Porra... Nossa, que ódio, cara. Que ódio. Que ódio. Mas é isso. Eu vou decidir o que eu faço, se eu devolvo ou não. É isso. Pra quem não sabe, aquele copo era o segundo presente do meu irmão, porque eu acabei comprando algumas coisas pra ele, né? Então, falta o último e o maior presente dele. Pera aí. Nossa, cara, que bagunça. Que bagunça. Jesus. Esse aqui. A caixa não vem embalada, não. É uma caixa muito boa, tá? Eu até tentei dar uma arrumadinha nela, porque eu dei uma olhada, né? Esse aqui foi caro. Não entendo errado, porque foi muito caro, então eu tinha que ter certeza que veio tudo certo. Foi o mais caro do meu irmão. Aqui. Esse aqui é spoiler, né? Mas deixa... Nossa, eu vou tentar meter a mão, porque senão vai ficar tudo sujo de negócio, gente. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, isopor maldito, isopor maldito. Ai, meu Deus. Como eu disse pra vocês, meu irmão é um grande fã do Berserk. Então, eu comprei pra ele
Caramba, cara, é muito papel bonitão, meu Deus. Eu comprei pra ele uma estátua de Berserker muito irada. Ela custou em volta de uns 250. Ixi. Aqui, ó. 250, 260, por aí. Só um segundinho pra eu pegar esses negócios. Aqui, calma, essa aqui não é toda, essa aqui não é toda a estátua, mas custou em volta de 200, 250 reais. 250, 270, 280, por aí. Menos de 250 não foi, tá? Eu não tenho certeza do preço, mas menos de 250 não foi. Aqui, pera aí, eu vou montar ela pra vocês verem. E aí, como eu disse, né? Acabei comprando só coisa pra ele que não dá pra usar. A única coisa que dá pra usar é aquele copo que eu mostrei. Infelizmente. Pera aí. Eita, cuidado aqui, né? Pra não estragar. Vai que quebra, né? Porra, quebrar antes de 10 é foda. Aí, ó. Ah, não, cara, eu acho que quebrou. Ah, muito paia, viado. Aí, ó, quebrou a cauda do bicho, cara. Que merda, eu vou ter que colar antes de dar pra ele. Pô, na moral, mano, é foda. Tá. Aí, basicamente, ó. Pera aí. Pera aí. Ainda não está pronto, ainda não está pronto. Falta uma coisinha que vocês conseguem ver o que é, obviamente, que tá faltando aqui. É isso aqui. A Dragon Slayer. Que não tá muito bem pintada, até porque a Dragon Slayer tem uma parte preta aqui no meio, né? Então não tá muito bem pintada. Mas tudo bem, acontece, né? Acontece. Custou 200, não é uma das negócios de ação prêmio, né? De 1.500 reais, né? Então, tipo, tem que aceitar o que veio. Aí, ó, coloca aqui. Aqui e aqui. E aí, galera, ele fica assim. Olha, não é irado? Porra, cara, se deixa isso aqui do lado dos quadrinhos, dos mangá de Berserker, fica muito pica. Desconsidera esse quebrado aqui. Eu vou pegar uma cola quente e vou colar de volta porque tá foda, mano. Mas, cara, muito bonito. A pintura não é das melhores, cara. Tipo, porra, não é ruim, mas, porra, olha esse olho aqui. Não sei se vai dar pra ver. Mas dá pra ver que tem 2 tons de cor de pele no olho dele. Dessa cor da pele dele aqui. Parece que ele tá com o olho roxo até. E eu acho que essa não foi a intenção. Eu só acho que pintou mal mesmo. Então, mas, cara, por 250 reais eu acho que tá bom. 200 e pouco, né? Nessa base de 250 pra aí, acho que tá muito bom. Então, pô, vai ficar irado no cenário dele, se ele for usar. Ah, pera aí, ficou faltando essa espadinha aqui. Que ela é basicamente aqui. E aí, ó. Aí fica assim. É só uma espadinha pra ele... Pra falar que ele tá no campo de batalha, tentar matar um monstro, né? Irado, irado. Aí, vocês veem de novo. Vou botar uma foto dele depois. Eita porcaria. Muita coisa no meu pé. Deixa eu colocar isso aqui no chão com cuidado pra... né? Ah, eu acho que isso... nos leva... Deixa eu ver. O que é o próximo? O que é o próximo? E vamos com a última HQ, gente. A última. Rufem os tambores de quem vocês acham que ela é. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Voltando à programação normal, gente. Eu tive que parar o vídeo por causa que a minha GoPro esquentou demais e aí ela desligou. Então deu um tempinho pra ela esfriar. Mas, voltando com a última HQ. Qual que vocês acham que é, gente? Que HQ vocês acham que é? Vocês acham
que pode ser de outro personagem? Será que é do Homem-Aranha? Será que é do UFA? Não dá pra ver. Peraí. Deixa eu, né? Dá pra... Essa aqui, eu enganei vocês, não é do Homem-Aranha. Pela primeira vez, uma HQ que não é do Homem-Aranha. Uma HQ dos X-Men. Peraí. Eu também gosto bastante do Homem-Aranha. Opa, cara, até quando não é Homem-Aranha, ele ganha o mérito dele. Eu também gosto bastante dos X-Men. Não vou mentir, os X-Men, o que eu conheço mais eles dos filmes do que dos quadrinhos. Mas eu leio algumas coisas, eu sei algumas coisas deles dos quadrinhos. E eu decidi comprar essa história, porque essa história é bastante icônica dos X-Men. X-Men, Deus ama, o homem mata. Linda capa, né, gente? Muito bonita. Pera aí. Ó. Só um segundinho, guys. Tá. Deus ama, o homem mata. Que é uma história bem icônica dos X-Men. É uma história bem conhecida. Aqui, ó. Olha que capa bonita, mano. Cara, eu acho essa capa tão linda. Ela é usada, obviamente. É uma história da Panini. É uma história que já foi relançada algumas vezes. Essa aqui é a edição de 2014, se eu não me engano. E então, óbvio que tem uns amassados. Eu comprei ela usada. Mas, cara, é uma história muito boa. Que fala sobre a hipocrisia religiosa. A intolerância religiosa também. Tipo, porra, é uma história de, basicamente, um pastor falando que tem que matar. Falando que os mutantes são coisa do capeta e por isso tem que matar. Sendo que literalmente tá na Bíblia que matar é um pecado. Mas é uma história muito boa, cara. Ela tem o grande meme dos X-Men, que é esse aqui. Que é, você ousa chamar aquilo de humano? Que, coincidentemente, esse cara aqui é o pastor. E ele tá apontando pro Noturno. Pra quem não sabe, o Noturno nos quadrinhos, ele é filho de um mutante demônio e da Mística. E aí, por isso que ele tem essa aparência meio demoníaca. Só que ele é católico. Então ele é muito bom. O Noturno é um personagem muito bonzinho, cara. E aí, a hipocrisia, tá ligado? Você vê o contraste. Um cara que se diz ser um reverendo, um pastor, falando que tem que matar outro católico só porque ele é um mutante. E é uma história muito boa, cara. Tipo, aqui, ó. Nossa, essa história já começa muito boa. Porque mostra duas crianças mutantes sendo perseguidos por o grupo extremista antimutante e matando essas duas crianças. Aqui, ó. Colocando as duas crianças penduradas na creche para as outras crianças verem e eles servirem de exemplo. Cara, que história. Você vê o quão isso é pesado, cara? Isso é muito pesado. Mas é uma história muito boa, cara. Porque X-Men é isso. X-Men é... Esse aqui, pra quem não sabe, é o Magneto, tá, gente? X-Men é os oprimidos lutando. E tem um painel que eu tenho que mostrar. Me perdoa, gente. Eu sei que eu tô entrando muito nas HQs. Mas é que tem uma frase nessa aqui que me pegou. Duas frases. Dois painéis que me marcaram muito nessa história. Que o primeiro foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é a Kitty Pryde. Essa aqui é a Kitty Pryde. Ela tá lutando com um moleque. Da idade dela, mais ou menos. E aí, o moleque, ele é parte do grupo desse reverendo, que acha que os mutantes têm que tudo ser morto e tal. E aí, esse moleque, ele usou uma palavra que, no português, em inglês se chama Mutie, de mutante, que é, tipo, um diminutivo de mutante pra, tipo, ofender. Pra ofender os mutantes. E aí, ela ficou puta, brigou com ele, porque ele falou, ela é mutante, né? Eu acho que ele não sabe disso, né? Ele acha que ela só é uma simpatizante de mutante, nesse ponto da história. Ele não vai ter outro ponto na história, então ele só aparece aqui no começo mesmo. E aí ela briga, sai na mão com o cara,
E aí a galera vem tentar apartar a briga. O Colossus e a chefe do teatro que eles estão, alguma coisa assim, é uma mina aleatória na história. Ela só aparece aqui pra essa parte, mas é uma parte muito boa. E aí ela fala, calma, Kitty, são só palavras. E aí a Kitty fala isso, aqui ó, vou ler pra vocês, é muito bom essa parte aqui. Aqui ó, ela fala, com seu treinamento você poderia ter mutilado Danny, ou coisa pior. Aí ela, ele teria feito o mesmo comigo. Aí ela fala, vamos, entre e vá se limpar. Aí a Kitty fala, como todos vocês podem ficar tão calmos? Não ouviram o que o Daniel disse? Aí ela diz, foram só palavras, meu anjo. Aí a Kitty manda aqui, ó. Ela manda a frase. E se ele te tivesse chamado de chegada de crioulo, Steve? Você continuaria tão tolerante? Porque é verdade. Tipo, porra, basicamente isso aqui, ó. Se a menina ela tá dizendo que se esse moleque aqui, que ela tá brigando, tivesse chamado ela de simpatizante de negro, você seria tão tolerante? E não seria. Por quê? Porque estaria na pele dela. Seria ela que estaria passando por isso, ouvindo esse absurdo. Então, a Kitty tem razão. Ela tem o direito de estar brava, de ouvir falando, o cara ficar brava e o cara falar que ela é simpatizante de mutante. Porque eles são uma raça, eles não merecem ser tratados assim. Então, tipo, cara, é uma frase muito poderosa, tá ligado? Porque é a verdade. Aí a história até fala isso. Aqui, ó. Aí a Kitty sai correndo, né? Por causa que ela tá triste com a situação toda. Aí o Colossus tenta defender ela. Aí a menina fala, melhor você e sua irmã irem atrás dela. E cuidar pra que Kitty chegue bem em casa. Eu vou falar com Danny e garantir que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. Aí o Colossus fala, Kitty está nervosa, Steve. Ela não pensou bem o que estava dizendo. Aí o Colossus falou sem pensar. E aí aqui a mulher fala, claro que ela quis dizer tudo o que disse, meu amigo. E tinha toda a razão. Porque ela tem, realmente. É aquela famosa frase, cara. Tem uma frase que eu gosto muito de X-Men 97, que, pra quem não assistiu, porra, o melhor desenho dos X-Men, cara. Nossa, que desenho bom. Que é basicamente, quando o machucado é na pele de outra pessoa, a sua resposta é a indiferença. Que é basicamente uma fala do vilão, que ele diz, cara, se não é você que tá passando por isso, a sua resposta vai ser indiferença. Você vai falar, foda-se, não é comigo. Tipo, você pode até ficar tocado, mas você vai ficar tipo, pelo menos não é comigo. Então, siga em frente. Então, tipo, cara, se vocês querem começar o X-Men, cara, leiam essa história. É uma história muito poderosa. É uma história muito boa, muito bem escrita. E, peraí, eu falei que tinha 2 momentos, né? Esse momento aqui é mais pessoal por causa do final da história. Aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra vocês verem. Aqui, tá. Deixa eu ver. Aqui o Magneto, né? Aqui, ó. Nesse momento da história, basicamente, o Magneto, o Charlie Xavier, o Professor X, ele perdeu as esperanças nos humanos. Então ele tá disposto a se unir ao Magneto. Porque depois de tudo que aconteceu na história, ele não acredita mais que os humanos e os mutantes possam conviver. E aí ele perdeu a esperança. E aí ele tá disposto a se unir com o Magneto. Só que o Ciclope Gold fala, não. Depois de tudo que você ensinou, a gente não pode desistir só por causa de um empecilho. A gente tem que mostrar outra face. Tal, tem que ser melhor, tem tal. E aí basicamente tem essa frase aqui, essa parte aqui no final. Que me tocou bastante, lendo. Que é bem assim, ó. O Xavier, depois de ouvir o discurso do Ciclope, ele fala, não, realmente, a gente tem que continuar tentando fazer o certo, tentar coexistir com os humanos. E aí o Xavier fala, eu me sinto envergonhado. Aí o Ciclope fala, por ter provado que é tão humano, cheio de defeitos e vulnerável quanto todos nós, onde está a vergonha nisso? E aí o Xavier responde, sim, onde está? Ele devo muito mais do que posso pagar. Aí me tocou muito, porque é tipo literalmente isso, cara. Você é tão... O Xavier, cara, pra quem conhece o Xavier, atualmente o cara fez umas atrocidades nos quadrinhos absurdas atualmente. E também no passado ele também já fez muitas atrocidades.
Mas, cara, esse momento é muito poderoso, cara. Porque, tipo, realmente, você é humano, cara. Os mutantes não são diferentes dos humanos. Eles podem errar tanto quanto a gente. Então, o Ciclope falando pra ele, cara, por que você tá com vergonha? Por ter errado? Por provar que você é tão humano quanto qualquer um? Porra, não tem que ter vergonha por isso. E aí a história termina nesse tom meio esperançoso. É bom, é muito bom, cara. Essa história é muito boa mesmo. É uma leitura maravilhosa. E, cara, é que meu take. Se os X-Men... Vamos ser sinceros. Os X-Men nunca podem progredir muito na luta pra convivência com os humanos, por causa que tem que ter o negócio dos mutantes serem os oprimidos e tal, para as histórias continuarem acontecendo e tal. E eu entendo isso é bom. Mas, cara, vamos ser sinceros que se os X-Men não vivessem na vida real, eles eventualmente iriam conseguir conviver com os humanos. Para pra pensar na nossa história. O que? 80 anos atrás, os negros, os gays, todas as pessoas não conseguiam se assumir ou viver de uma forma boa. Hoje em dia, não está 100% bom. Ainda dá pra melhorar bastante. Mas, cara, hoje em dia... Porra, hoje em dia, se você for comparar com 80 anos atrás, é a diferença entre o céu e o inferno. De, tipo, o quão melhorou pra esses grupos oprimidos, tá ligado? Então, se os X-Men existissem na vida real, cara, aconteceria isso. Eles, com o tempo, seriam aceitos. Eles não seriam mais odiados e temidos. Mas, cara, é aquele negócio, né? Por ser quadrinhos, os X-Men nunca vão conseguir 100% deixar essa opressão de lado. Mas é isso. Falei demais. Compre essa HQ. Ou leiam. Leiam essa HQ. Leiam. Tem que ler. Eu comprei porque ela é muito boa. Ela merece. É uma história perfeita, cara. É isso. Vamos pro última coisa minha de abrir. Essa aqui, ó. Essa aqui, guys. Essa aqui é legal, hein? Esse aqui, cara, talvez tenha sido o mais caro que eu comprei. E esse foi pra mim, tá? Esqueci de avisar. Todas as HQs são pra mim. Nenhuma HQ é presente. Os presentes são os que eu falei que era presente. Aí você pergunta, Raul, você não vai dar presente pra sua mãe? Eu dou, eu vou, mas eu acho que o presente da minha mãe é aquele ali, ó. É aquela caixa ali, ó. Tá com uma joia. Não posso falar porque ela também tá na casa, né? Então se ela ouvir, né? Mas não é só aquilo, também eu comprei um Bird Special pra ela. Mas, tipo, o presente da minha mãe eu acho que não se encaixa muito na temática do vídeo. Porque, tipo, vocês viram que a maioria dos presentes são nerds, né, mano? É tudo bagulho nerd. Então, tipo, porra, aí eu vou mostrar uma joia, eu acho que vocês não vão ficar muito interessados. Aí. E que vocês acham que é esse aqui, gente? O que vocês acham? Será que vocês vão conseguir adivinhar? Esse aqui é pra terminar o vídeo, hein? Esse aqui é o presente pra terminar o vídeo. É o último box. Pera aí. Irmão, foda-se, eu vou estraçalhar. Ó, porque eu quero mostrar esse aqui, gente. Surpresa. O que vai ser a finalização do vídeo? É óbvio que vai ser algo relacionado ao Homem-Aranha, né, porra? Eu já falei que eu sou obcecado por esse personagem, cara. Vocês não acreditam. Esse aqui... Deixa eu abrir. Esse aqui, gente, é o meu primeiro... Caramba, cara, onde que abre? É aqui, não, cara. Tô viajando. Só um segundinho. Deixa eu rasgar aqui, é mais fácil, né? Só um segundinho. Esse aqui é o meu primeiro boneco do Homem-Aranha. Ai, irado. Aí vocês falam, mas que Homem-Aranha é esse? Que traje é esse? Esse aqui, gente, é o Homem-Aranha Superior. E aí vocês perguntam, ué, Homem-Aranha Superior? Por que Homem-Aranha Superior? O que ele tem de superior? Tecnicamente nada.
Mas é assim que a linha de chamar. O quadrinho dele é chamado. Por quê? Porque esse aqui vocês podem achar que é o Peter Parker. Tecnicamente vocês não estão totalmente errados. Esse é o corpo de Peter Parker. Mas é a mente do Dr. Octopus que tá nele. Exatamente. Nessa história, o Dr. Octopus rouba o corpo do Peter Parker. E aí ele decide se tornar um Homem-Aranha superior ao Peter Parker. É uma história bem interessante. É uma história boa. E pra quem quer saber, ela se passa no universo principal da Marvel. Então, eventualmente, o Peter recupera o corpo dele. Eu vou até falar disso, que é um momento bem tocante. Que, tipo, o Otto, ele começa a se tornar ele decide se tornar Homem-Aranha pra provar que ele podia ser um Homem-Aranha melhor que o Peter. E aí, tal, ele combate crime e ele fica, tipo, um papo de umas 60 edições como Homem-Aranha. Enquanto o Peter fica, tipo, uma sombra na consciência dele, tá ligado? Tipo, o Peter tá lá, só que ele não consegue controlar o corpo. Ele também... E boa parte dessa HQ, o Otto não sabe que o Peter tá lá, tá? Só pra vocês saberem. E aí, no final dessa HQ, o Otto, ele começou a se relacionar com uma mulher com nanismo. Porque ele se apaixonou pela mente dela e tal. E aí, quando ele se apaixonou por ela... Só que aí, o Otto, ele faz um monte de absurdo, tipo, por quê? Porque ele é um vilão no corpo do Homem-Aranha, né? Então ele tá tentando ser herói, só que ele é herói de umas formas extremas. Então, tipo, basicamente, ele constrói um monte de... Ele constrói uma base numa ilha pra ser o QG dele. E ele contrata um monte de Minion pra ser servo dele. Aí você fala, qual que é o problema nisso? Porra, Minion, desde quando herói tem Minion? Desde quando herói tem capanga, gente? Herói não tem capanga. Então, tipo, e aí ele espalha um monte de robôs aranha pra vigiar a cidade. Vigiar a cidade. Então, tipo, ele faz essas coisas que, tipo, porra, é uma puta quebra de... Qual que é o nome, a palavra? Peraí, gente, tô lembrando a palavra. De privacidade, é uma quebra de privacidade. Então, tipo, porra, ele tá tentando ser herói, só que ainda assim o jeito dele tá meio merda, tá ligado? É um jeito meio vilanesco. E aí, tal, durante essa história é mostrado que o Duende Verde descobriu... O Duende Verde, pra quem não sabe, é o arqui-inimigo do Homem-Aranha, o vilão final dele. Ele descobriu que quem tava no corpo do Homem-Aranha não era mais o Peter... Quem tava controlando o corpo do Homem-Aranha era o Otto Octopus. E ele fala, Otto, bora se juntar aí. O Otto fala, não, agora eu sou herói, cara. E aí o Duende acaba com o quartel-general do Otto, sequestra a namorada dele, e aí no final dessa HQ, dessa run, o Otto, ele voluntariamente devolve o corpo pro Peter. Por quê? Porque ele percebe que ele não vai conseguir salvar a mulher dele. Ele não vai conseguir. Se ele quiser que a menina que ele ama sobreviva, ele tem que devolver o corpo pro Peter, porque o Peter sabe como lidar com o Duende Verde. O Peter, que já venceu o Duende Verde várias vezes. Então, no final da história, ele entra numa máquina, apaga as memórias dele e deixa só as memórias do Peter, só a consciência do Peter. E aí o Peter assume o corpo de volta. E aí ele fala, Peter, a verdade é que você é o Homem-Aranha superior. E aí, porra, essa história é muito foda. É muito tocante, porque a história toda é o Otto tentando provar que é superior ao Peter, e aí no final ele admite, porque ele teve o desenvolvimento dele de personagem e tal, sendo o Homem-Aranha, então ele admite que, porra, o Peter é o Homem-Aranha superior de verdade. E aí o Peter recupera o corpo, veste o traje clássico vermelho e azul, porque esse aqui, como vocês podem ver, é preto e ele é muito mais sombrio. E ele vai lá, e assim que ele faz uma piadinha pro Duende Verde, cara, o Duende Verde fala, é você, Parker. Ele é assim que ele vê que o Homem-Aranha fez uma piada, ele percebe que é o Peter. Por quê? Porque ele é o arqui-inimigo de verdade do Homem-Aranha, cara. Ele fala, cara, você voltou, que merda, cara. Ele fica puto, ele fala, caralho, esse merda voltou. Então, tipo, assim... Pra vocês terem uma ideia, gente, nessa história, nem a Mary Jane percebeu que o Peter não era o Peter. E o arqui-inimigo dele, o Duende Verde, só dele fazer descobriu que ele não era o Peter, e só dele fazer uma piada, percebeu que ele tinha voltado ao controle do corpo.
É uma história muito boa, gente. Vocês têm que ler. E tem um final muito satisfatório, né, mano? O Otto admitindo que o Peter é o Homem-Aranha superior, porque, porra, é óbvio que o Otto Octopus não é o Homem-Aranha superior, cara. O único e verdadeiro Homem-Aranha superior é Peter Parker. E é isso, cara. Esses foram os unboxes. Eu comprei esse boneco, gente, porque ele é muito irado pra começo de conversa, né? E porque ele tem umas capacidades de pose muito irada. Eu não vou conseguir fazer umas poses agora no vídeo. Aí, ó. Ele já tá... Tá aqui, ó. Tem as mãozinhas pra mudar. Ele tem uma capacidade de pose muito irada. Então eu vi umas poses dele na internet que eu falei, cara, que boneco irado. E aí eu comprei. Mas vocês não sabem quanto que foi essa porra. Foi 300 pila, mano. Mas calma, no AliExpress tava por 180 reais por aí. Só que como é no AliExpress, a taxa causou ele ficar uns 300. Mas se não fosse por isso, cara, porra, seria muito melhor. Mas cara, esse boneco ele tem umas capacidade de posar muito bonito, mano. Aí, ó, deixa... Ai, caramba, eu coloquei tudo errado, mas... Ai, peraí. Aqui. Ele tem a capacidade de posar muito legal. Então, tipo, ele faz umas poses muito iradas. E aí é por isso que eu comprei, pra deixar ele de cenário, pra ficar... E pior que eu nem tenho lugar pra colocar, mas eu vou montar um setup brabo pra ter um lugar pra colocar ele, mano. Aí, ó. Aí, ó. Que irado, mano. Que irado. Aí, calma. Também tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eita porra. Caiu a todos aqui. Aqui. Basicamente ele vem com esse apoio aqui, né? Pera aí, eu tô confuso. Isso aqui é o quê? Não é aqui. Calma aí. Calma aí, gente. Calma aí. Ah, tá. Acho que é assim. Aí, ó. É basicamente aqui, ó. Aí aqui. This is a Spider-Man. Spider-Man. Olha. Olha que irado, cara. Ó. Dá pra fazer umas poses muito mais iradas com ele. E também tem aqui, ó, as outras cabecinhas dele. Aqui, ó, os drones que ele coloca pela cidade inteira, que eu falei. Tem outra cabeça aqui com a máscara, metade da máscara pra trocar. A cabeça só do Peter, né? Que tecnicamente não é o Peter, mas porque é o corpo dele. As outras mãos pra colocar. Muito irado, cara. Esse boneco vai ficar muito brabo. Vai ficar muito brabo em cima de uma prateleira. Eu só tenho que achar uma prateleira pra pôr. Mas é isso, cara. Esse vídeo vai ter uma parte 2, que é eu mostrando os presentes que eu ganhei. Eu acho que ele não vai ser muito longo, porque são 3 presentes, né? Mas vai ser legal mostrar. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, segue aí e falou!